E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor como compreender os movimentos do gráfico para você fazer uma entrada em região de suporte, uma região de resistência. Aqui como eu aqui, ó, acabei de fazer essa compra nessa região de suporte. O preço ainda está com força, chegando no mercado, na região. O mercado ainda está começando o ano, né? Hoje é o primeiro dia de mercado aberto, os mercados asiáticos abriram. Então o mercado começa a ter o quê? Muito pavio nas regiões, muita volatilidade, e você começa a ver o mercado fazendo seus movimentos, desde que você entenda que ele faz movimentos clássicos. Tá lá, ó, tranquilo, primeira entradinha aqui no dia, região de suporte, gráfico faz padrões de que ele está numa região fazendo a movimentação para continuidade de movimento. Entendo aqui, ó, padrão para fazer a continuidade do movimento e faço minha primeira entrada. Região de suporte, buscando região de resistência, gráfico em micro de alta, fazendo tendência, buscando região. Acho que quanto a isso, tranquilo, né? Eu acho que você que me segue aqui no canal, uma entrada bem tranquila. Se você não segue no canal, mas tem uma noção de trade, eu acho que aqui também é bem tranquilo uma entrada como essa. Quem está no treinamento já entende o porquê. Isso aqui foi o último movimento que eu poderia fazer uma compra. A partir deste momento já fica arriscado eu fazer uma compra. Aí eu penso só em venda nesta região ou possível compra quando chegar nesse ponto de liquidez aqui, tá bom? Bom, seguindo aqui o que nós vamos ver hoje, par de moeda, primeiro par de moeda aqui, Euro GBP, fazendo minha entrada. Eu comecei a gravar a tela bem na hora que eu vi a oportunidade aqui, espero que tenha captado certinho a entrada desde o início. Você é muito bem-vindo aqui, por isso eu já te peço que você deixe um like, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Aqui você vai aprender realmente a verdadeira análise gráfica, como fazer toda a análise do movimento, entendendo todas as regiões, as melhores regiões para você operar o seu suporte, a sua resistência ou a tendência de acordo com aquilo que o contexto do mercado te oferece. Inclusive você que é novo aqui, eu te deixo um presente, que é este book sobre os 16 padrões de vela que todo trader tem que saber. Eu deixo aqui, são 36 páginas de estudo sobre padrões, contendo os 16 melhores aqui, que eu acho os melhores, né? Eu acho os melhores. Essa entrada aqui foi a entrada que eu acabei fazendo agora ali. Ele não configurou uma estrela da manhã ou estrela da noite, né? Para alguns, mas a estrela da manhã ali. Mas é mais ou menos esse movimento que eu peguei ali naquela região, tá? Então, ó, você pode baixar inteiramente grátis. Lembrando que para você acessar o meu canal do Telegram, basta vir aqui, ó, nos links do meu treinamento ou vir aqui nos links abaixo de cada videoaula. Esses links oficiais do meu canal aqui você vai encontrar o link de acesso ao treinamento, que ao fazer a aquisição você já vai receber o e-mail, faz a sua senha, já começa a estudar sem enrolação e já ter suporte diretamente comigo. Ali você também tem acesso ao link do Instagram, você tem acesso ao link do WhatsApp, do meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre treinamento, e também sobre o link do meu Telegram. E é no Telegram que você vai fazer o download, pessoal, tá bom? Então, ó, chegando aqui, você ao abrir o Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela e vai abrir aqui, ó, dois links. Aí você escolhe qual dos links você quer utilizar para fazer os seus trades, tá bom? Aqui dentro você vai encontrar resultados de alunos, vai encontrar as aulas que eu subo para o YouTube, como o Pedro aqui, ó, hoje, já mandando esse resultado e falando assim: bom dia, professor Cadu. Passando aqui para falar que comecei 2024 com o pé direito. Tudo isso graças ao treinamento. Estou muito feliz com as minhas vitórias. Eu nunca imaginei que poderia ter consistência no trade.
graças aos seus ensinamentos, tenha ficado positivo. Sempre muito obrigado. Positivo sempre. Muito obrigado. Deus abençoe grandiosamente sua vida e a sua família. Sou Hunter, professor Cadu, o melhor. Obrigado, Pedro. Segue o plano, que esse é o seu caminho. Aqui é Cristiane, ó, também dizendo que começou o novo ano batendo sua meta, positivaça. Aqui é o aluno Marcos, né, mandando um pequeno vídeo fazendo sua entrada maravilhosa aqui, ó, começando o ano. Todo mundo aqui que estuda, né, que compreende o gráfico, que sabe realmente o que é uma análise gráfica, começando bem o ano. Aqui é o John, ó, entrada para começar o ano bem. Deus abençoe o senhor e a família. Igualmente, John, igualmente. A análise gráfica realmente é vida, desde que a gente aprenda como aplicar, né? A aula que eu subo aqui para o YouTube. Aqui é o Silvio batendo meta, ó, 6-0, tá ótimo, né? O Djalma aqui, ó, fazendo um saque, deixando seus resultados e assim por diante, pessoal. Wagner aqui, ó, pode entrar aí, baixar o seu e-book, acompanhar os alunos, ver os resultados. Qualquer dúvida que você tenha também ou queira me seguir, você pode me seguir aqui no meu Instagram, ó. Você pode mandar uma direct caso tenha alguma dúvida. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Link de acesso ao treinamento também possui meu WhatsApp aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto no treinamento. Corra enquanto durar essa promoção, garantir sua vaga aí com um grande desconto, tá? Lembrando que o acesso é vitalício e as dúvidas são sanadas diretamente comigo, tá bom? Eu sou seu professor, facilitador, tutor para responder suas dúvidas. Bom, entradinha em Euro GBP aqui, como eu disse, na região de suporte, seguindo tendência, tranquilo. Vamos para um outro ativo, Euro GBP, Euro JPY. Euro JPY, ó, o mercado totalmente aqui travado nessa região, né? Totalmente consolidado. Deixa eu dar uma olhada aqui. O gráfico bem consolidado mesmo. O gráfico com volatilidade, né? Gráfico tentando romper região, buscando região, sobe, desce, bem travado. Deixa eu dar uma olhada no movimento. O movimento é bem interessante, ele acontece muitas vezes, porém algumas pessoas acabam caindo em erro, né? Porque ele demonstra uma coisa e aparentemente mostra outra. Então ele demonstra a ideia de um movimento e acaba fazendo outro. Isso tem que tomar muito cuidado nesses momentos, porque é aí que às vezes a gente acaba entrando num erro, né? Aqui, ó, o pensamento é de queda, né? O pensamento é de queda, é uma força que ainda continua jogando o preço para baixo. Ele está fazendo como se fosse um micro triângulo ascendente. Então eu tenho essa região de fundo no eixo do triângulo ascendente, não, do triângulo simétrico. Ascendente no sentido dos topos ali, mas ele é um triângulo simétrico. Então, se ele chegar até essa região, que é que eu espero, que ele pelo menos deixe um pavio até essa região onde está o meu mouse aqui, ó, eu saio vitorioso do trade. Apesar que essa tendência de baixa, ela está chegando ao final. Ela já demonstra que está querendo ou fazendo sinais para ela reverter e se tornar uma tendência de alta. Porém, contudo, todavia, a gente opera um contexto gráfico, né? Tá lá, ó. A gente opera um contexto gráfico. Ou seja, ainda aqui nessa região, ela ainda tem um contexto de queda. Por quê? Nós vemos aqui o movimento ascendente do triângulo fazendo um eixo, ó, simétrico no meio do caminho. O que eu falei para você que este candle aqui poderia vir até o meio do caminho, que é esse pequeno fundo. A partir do momento que esse gráfico romper essa região, ele vai começar a buscar liquidez mais acima. E aí então, esta tendência que vinha de baixa, que eu estou falando para você que ela já está finalizando, chegando ao final, ela começa a mudar a sua direção. É isso que aparentemente aparece o gráfico. Cadu, vai acontecer isso? Eu não sei, eu tenho que acompanhar o gráfico.
O que o gráfico me demonstra agora, através da causa do movimento que ele está mostrando aqui na região, é que o gráfico tende a fazer isso. Ou seja, é esta movimentação. Se eu for aqui em EURUSD novamente, EURUSD não, EUROJPY, que é o mesmo movimento que ele está fazendo, ó, eu posso pensar em uma compra nessa região. Ó, saiu bem atrasado o meu trade aqui, né? Eu ainda posso pensar uma compra nessa região. Aí você fala assim, Cadu, mas aqui tem região de topo, ó, tem região de topo. Você vai pensar numa compra nessa região? Sim, pessoal. Eu não acabei de falar para você do triângulo simétrico? Então, uma figura gráfica, ela é operável também. A figura gráfica, ela te ajuda a entender o movimento do gráfico. Lembra que eu falei aqui para você, ó, que esta tendência já estava chegando ao final? Essa tendência aqui já está chegando ao final. Quem é aluno do treinamento vai entender este movimento. E aí, quando eu chego aqui, ó, vendo essas regiões, eu já consigo entender o que o gráfico está fazendo. Tá lá, ó, tá lá. Você viu a tranquilidade de eu ver o movimento e fazer o meu trade, ó? Então tem região de suporte, região de suporte, região de resistência. A partir do momento que eu sei que esse gráfico ele já está procurando fazer o quê? Um movimento para romper regiões e mudar a tendência, eu já sei que ele sai de movimento de queda e começa movimento de alta. E o próprio gráfico vai me mostrando isso. O próprio gráfico vai me mostrando isso. Aqui dentro, quando eu mostrei para você aqui também, o que eu mostrei para você aqui? Que existia um pequeno triângulo. Este triângulo, ele era um triângulo ascendente, mas ao mesmo tempo simétrico. Ascendente por causa dos seus topos e simétrico por causa do eixo que ele fazia aqui, um suporte aqui dentro. Então, nós conseguimos ver aqui, dentro do movimento gráfico, não só um contexto de movimentação. Eu consigo ver aqui não só um contexto de movimentação, mas eu consigo ver algumas figuras. E isso eu estou falando para você, tudo que a gente vê em macro, a gente vê em micro no gráfico também. Se aqui eu vejo um ponto de liquidez que parece que o gráfico não quer vir buscar. Aqui eu vejo o ponto de liquidez que o gráfico ainda não chegou na região comprado. E ele começa a ter dificuldade de transpassar essa região de suporte. Quando começa a entrar pressão de fluxo no mercado, e aí por isso que o pessoal no treinamento entende que a gente não olha só o preço, porque quando você olha aqui, ó, quem está olhando só essa região onde eu acabei de entrar, só está olhando o preço. Tem muita gente que chega no gráfico, só olha isso aqui, ó, preço. Eu não estou olhando só preço, eu estou olhando também, ó, toda uma movimentação, toda a causa do movimento, que está ligado ao contexto gráfico. Ô Cadu, mas o que é o contexto gráfico? É um conjunto de regras. É um conjunto de regras. Então, tem regra 1 de como o gráfico está se comportando, regra 2 como a região está definida, regra 3 como a tendência está se comportando, regra 4 como é o padrão de vela, regra 5 o fluxo. Ou seja, eu tenho aqui 5 regras para seguir na minha entrada. Eu tenho que analisá-la como um conjunto. Então, regra 1 está acontecendo, regra 2 está acontecendo, regra 3 está acontecendo, regra 4 está acontecendo, regra 5 está acontecendo, para justamente eu fazer uma compra ali naquela região? Sim, é um conjunto de regras que elas são somadas e se transformam num contexto. Se eu estou olhando o contexto, região, tendência, padrão de vela e volume, e todas colaboram para que eu faça uma compra nessa região, se todas estão trabalhando a mesmo favor para que aconteça um movimento de compra na região e eu continue ali valorizando o ativo, no caso o euro, em relação ao JPY, é o que eu vou fazer no movimento. Então essa movimentação gráfica, esse contexto gráfico para eu operar um suporte, uma resistência, dentro do movimento do gráfico, é o que eu tenho que seguir como regra. Então se eu possuo regras para seguir, se eu preciso ver o padrão
da lógica e da razão acontecendo no gráfico. E isso, pessoal, você pode perguntar assim, poxa, mas qual que é o conjunto dessas regras? Qual que é a regra 1 que eu tenho que ver certinho, a regra 2, a regra 3, a regra 4, a regra 5? Não daria para eu explicar aqui em uma aula ou em algumas aulas aqui no YouTube, por isso que tem o treinamento. Lá a gente esmiuça todo setor do gráfico, então desde contexto, desde região, desde tendência, desde padrões de vela, desde volume ou fluxo do movimento dentro dos movimentos. Aí você vai ter uma noção ampla do que é acompanhar... Opa, apareceu o Avast aqui, o vírus, né? O antivírus do computador aqui, uma tela. Não liga não, tá, pessoal? Com 2022, né, começa a vir um monte de coisa. Ó. Então aqui começa todo o movimento. Ó. Olha o que aconteceu. O gráfico chegou na região de liquidez que eu falei para vocês. Ó. O gráfico chegou na região de liquidez, captou liquidez, voltou para a região do eixo novamente, está querendo subir novamente para a região de liquidez. Ó, do triângulo que eu falei para você aqui, simétrico, com um pequeno ascendente aqui na região dentro do eixo. Então ele veio buscar liquidez, essa liquidez já foi boa para ele, retornou na região para ganhar força e continuar o movimento. Então essa que é a graça da análise gráfica, de você poder olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo. Você olhar um contexto, eu por exemplo olhar esse contexto e já ver que essa tendência aqui, ó, para mim já chegou ao final. Se ela chegou ao final, o que acontece? Ela já está isolada nesse movimento. Eu tenho que ver agora o que está acontecendo aqui nessa região. Dentro dessa região, o que esse passado pode interferir no presente? Tem pontos de liquidez aqui, ó, que o gráfico pode trabalhar, como esse, para mim, tecnicamente o mais forte, depois tem esse ponto de liquidez aqui. Então o gráfico pode fazer movimentações para buscar pontos como esse, pontos como aquele, pontos como lá de cima, para depois fazer o seu movimento. Só que aí eu tenho que acompanhar dentro de um contexto. É a mesma coisa quando eu fiz em euro GBP aqui, ó, essa primeira entrada, quando eu fiz uma compra. Qual que era o contexto aqui da compra? Qual que era o contexto, qual que era a ideia de fazer a compra aqui? A ideia é partindo do princípio que o gráfico está trabalhando em uma tendência de alta e eu preciso encontrar regras, esse conjunto de regras do setor para fazer uma compra. Foi justamente a hora que apareceu padrões em região de suporte, quando o gráfico faz movimentação e eu pego ele aqui na subida, ó. Olha que movimento lindo. Este movimento aqui, pessoal, poderia ser em qualquer mercado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí depois desse engolfo aqui, ó, eu sairia do trade. Seriam 11 minutos trabalhando comprado ali nessa região. Isso que ainda, o gráfico aqui, tecnicamente ainda está demonstrando que ele estava chegando ao final dessa tendência de alta. Mas é uma entrada que eu poderia fazer em qualquer mercado também, não só de OB, entendeu? Como aqui em Euro JPY, o gráfico está mastigado, o gráfico está travado nessa região, ó, o preço não conseguiu buscar liquidez lá em cima ainda. Ou seja, onde tem mais liquidez nessa região para ele buscar para depois fazer movimento? Aqui, ó. Aqui tem liquidez, aqui tem liquidez. Então ele foi, buscou liquidez, agora ele pode vir buscar essa liquidez para depois fazer rompimento e sair fazer um movimento. É tradicional, movimento conhecido por mim, por vocês, principalmente para você que está no treinamento. Então, pessoal, para você saber operar um suporte e resistência correto, para você saber justamente os pontos de entrada na região, você tem que aprender o contexto gráfico. Então aprenda como analisar os pontos dentro de um contexto gráfico. Aprenda a operar suporte e resistência fazendo o contexto gráfico ou seguindo as regras do contexto gráfico. Por que eu digo regras? Porque existe um conjunto de regras. Então, existem 5 regras para você seguir, no meu caso aqui, que eu esmiuço na análise gráfica. Eu vejo todo um contexto,
eu vejo região, eu vejo tendência, eu vejo padrão de vela e eu vejo o fluxo do mercado. Esses 5 setores são os 5 setores que eu analiso friamente na hora que eu estou fazendo meu trade. Então eu estou aqui olhando no gráfico, estou vendo o que está acontecendo. Seja aqui em Euro JPY, como eu fiz essas 2 entradas, seja aqui em Euro GBP. Naquele exato momento eu preciso ver o que o gráfico está fazendo. Se o gráfico está trabalhando comprado, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que trabalhar comprado. Se o gráfico está trabalhando vendido, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar vendido. Mas se o gráfico não demonstra nenhuma dessas forças gráficas, eu vou trabalhar de acordo com aquilo que ele me proporciona, com as técnicas que ele me proporciona. E essa visão gráfica, essa leitura gráfica de como operar um suporte e resistência, que a gente vai fazendo as nossas conquistas, os nossos resultados. E tudo isso se conquista através de estudos, de muitos estudos. Tudo isso se conquista através de você se aprofundar naquilo que você quer. Então eu me aprofundo na técnica, eu me aprofundo na execução da técnica, eu me aprofundo em como realmente analisar o gráfico para que eu tenha meus resultados. E não fico ali apertando o botão sem lógica, sem razão, sem entender o que está acontecendo. Não. Para eu aprender a operar o gráfico, eu tenho que aprender como fazer essa leitura gráfica. Para eu aprender o gráfico, eu tenho que saber como ler o contexto gráfico em regiões de suporte e resistência, para que eu possa fazer a melhor entrada. Tá bom, pessoal? Conseguiu compreender? Hoje nossa hashtag vai ser para você demonstrar que você chegou até o final. Nossa hashtag vai ser contexto gráfico. Então, para que você faça uma boa entrada, tem que ter contexto gráfico. A hora que você for deixar o comentário aí, após a aula, deixar o seu like, seu comentário de gratidão, deixa a hashtag aí contexto gráfico, porque aí eu vou saber que você chegou até o final, que está valendo a pena trazer conteúdo para você e que você é um seguidor aqui que realmente está querendo aprender o que é análise gráfica. Você que tem vontade de se aprofundar e realmente querer aprender sobre contexto gráfico e como seguir essas regras da análise gráfica, o treinamento está aí com super desconto, fixado aqui no primeiro comentário, nos links aqui do meu canal, você pode encontrar o link de acesso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem fortalecer esse trabalho que eu faço com muito amor e carinho para que você também consiga ter os seus resultados e por mérito crescer no mercado sem depender de ninguém, tá bom? Você mesmo fazendo sua análise, você mesmo de forma autônoma, seguindo o seu caminho através dos estudos da análise gráfica. Tá joia? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.